tema dessa mensagem de hoje é escolhas e suas consequências. Diga assim: escolhas e suas consequências. E na verdade, essa palavra escolha está sempre diante de nós. Nós sempre estamos diante de escolhas da vida. Isso aí é natural, que chega um momento que você tem que escolher. Sabe, você pode demorar, mas vai chegar um momento que você vai ter que escolher sim ou não, para a direita ou para a esquerda, parar, prosseguir, voltar. Enfim, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Então, é quase impossível você viver a sua vida se não tiver que escolher algo. Porém, como Deus ele é tão maravilhoso e tão perfeito, Ele nos dá a oportunidade, ou seja, nos dá o livre-arbítrio. As escolhas são nossas. Ele jamais vai se meter, a palavra, nas suas escolhas. Mas Ele também é tão bom, deixa você viver e desfrutar das consequências da sua escolha. E muitas vezes, eu e você que estamos aqui, eu acho que na sua maioria, fizemos escolhas que, se pudéssemos voltar atrás, a gente não faria a tal escolha. Porque sabemos que existe o tempo, e o tempo não para, o tempo não perdoa. Hoje, agora eu acabei de falar, já se passaram alguns segundos e não volta mais atrás. A escolha que eu faço agora, eu preciso analisar, eu preciso olhar profundamente daquilo que eu vou decidir, se é sim ou não. Porque depois da escolha é inevitável, porque vai acontecer as consequências através das nossas decisões. Porque enquanto eu estou falando aqui e olhando os olhos de vocês, o semblante, é ter certeza que, se pudéssemos ter o poder de voltar atrás, tantas coisas a gente melhoraria, ou não? Sabe, enquanto eu estou falando aqui de propósito, você começa a voltar no passado, você começa a voltar em decisões que você tomou, e se pudesse voltar atrás, certeza de 100% que você tomaria outro rumo. Porém, bem sabemos também que só crescemos e amadurecemos com o erro. Porém, não é o foco dessa mensagem hoje. O foco da mensagem é a escolha e suas consequências. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Quem achou, diga amém. Sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Mas aí eu faço aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Vai dizer assim: e levantou Ló os seus olhos, diga assim, os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versículo 11. Então Ló escolheu, diga assim, escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló
para o Oriente e apartaram-se um do outro. Você pode dizer um amém? Nós vamos resumidamente falar sobre a vida de Ló, porque Ló, ele teve que escolher. Mas antes de falar da escolha, precisamos falar um pouco sobre a vida de Ló. Para quem não sabe, Ló era sobrinho de Abrão, porque ainda não tinha se transformado em Abraão, trocado seu nome para Abrão. E Ló era filho de Arã, diga assim, Arã, que era irmão de Abrão, filho de Terá. Então era uma família. Porém, antes de Terá morrer, o seu filho morreu primeiro, Arã, que era pai de Ló. E naquele momento assim, trazendo para o dia de hoje, é como se Abrão adotasse o seu filho, seu sobrinho, e agora o seu sobrinho fosse viver com ele. E convenhamos, irmão, quando nós partimos para trazer, claro que são exceções, amém ou não amém? Quando você tem a sua família e agora você tem que estar trazendo um sobrinho, uma sobrinha, alguém que está órfão agora para sua casa. Não é que é uma regra, mas pelas experiências que nós vemos, acaba tendo algum tipo de problemas. Por quê? Porque ali você vai trazer um sobrinho, porém o sobrinho sempre naquele momento, ele como primo do filho do pai, daquela mãe, daquele momento ali, querer tomar o local e querer atenção. Entretanto, sabemos que aquele casal, aquele pai já tem um filho, e todo o carinho é normal, sendo na sua maioria para o seu filho de sangue. Mas tendo aquele sobrinho, por pena, por compaixão, para trazer para sua casa, na sua maioria sempre tem um problema. Eu sei que tem pessoas aqui que o que eu acabei de falar agora, de repente é na sua casa. O pai, com todo carinho, trouxe para dentro de casa o primo, com compaixão, porque estava sem um pai, sem a mãe. E hoje, por essa escolha, se pudesse voltar atrás, não trazia para dentro da sua casa. Porém, isso não é o foco da mensagem. Eu só estou trazendo um resumo para você saber quem era Ló. A Bíblia diz que Abraão financeiramente cresceu muito, e junto com ele o seu sobrinho também. E com esse crescimento dos dois, riquezas, gados, a Bíblia nos diz que a terra já estava ficando pequena, porque era muito gado, era muitas posses. E o texto também vai dizer que os pastores que tomavam conta dos gados, que eram responsáveis por esses gados, começaram a ter problemas, começaram a discutir. Voltando ao que eu falei, muitas das vezes, quando você traz um familiar, mesmo que seja do teu sangue, isso não é uma regra, mas se você pode evitar, porque na sua maioria sempre traz um problema. Quando você traz alguém, que não faz parte daquele começo da sua família, e você traz para sua casa, repetindo, não é uma regra. Conheço também pessoas que viveram dessa forma, estão super bem, os primos e todo mundo se dá muito bem. Mas o que eu estou falando é o que Abraão me ensina, que eu devo sair da minha parentela. Sair da minha parentela não é eu largar minha família, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas das vezes acontecem muitos problemas, porque não estou dizendo que é uma regra. Existem famílias que moram todo mundo no mesmo quintal, e é uma bênção, e eu louvo a Deus por isso. Eu estou falando que o natural é quando a mulher, o homem, eles casam, eles construam a sua própria história, porque isso é o natural, é o normal. Você não vai abandonar a sua família, você não vai abandonar a sua parentela, mas ali agora imagina só, homens que estão aqui, você que é o sacerdote da casa, o sacerdote do quintal.
Agora imagina só 4 sacerdotes, 5 sacerdotes no mesmo quintal. Aí você quer fazer algo, mas o outro não quer que faça. Então você acaba se limitando. Por quê? Porque tem outros familiares naquele mesmo ambiente. Lembrando, isso não é uma regra. E eu louvo a Deus pelas famílias que estão aqui, que vivem bem. E glória a Deus por isso. Eu estou dizendo que na sua maioria sempre tem problema. Eu creio que se eu fizer agora uma pergunta a vocês aqui, é quase impossível todos que estão aqui, que estão vivendo essa experiência de viver no mesmo quintal de familiares, estar 100%. Se tiver, glória a Deus pela sua casa, glória a Deus pelo teu quintal, glória a Deus pela tua família. Mas o natural é porque são pensamentos diferentes, acontecem situações diferentes, porque você acaba se privando de fazer algo dentro do seu quintal. Por quê? Porque o quintal não é só teu, o quintal não é só da tua família. Agora, se todo mundo ali tem a mesma visão, aí é festa. E convenhamos, festa é muito bom. Agora, se você quer fazer uma festa X, mas o outro fala que não tem que fazer, você acaba se limitando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então aqui, a história dessa família, desse tio e desse sobrinho, não era sobre eles dois, mas é sobre os pastores. É como se eu trouxesse um sobrinho para morar comigo, e eu me dou muito bem com o meu sobrinho, mas o meu sobrinho casa, mora no meu quintal comigo, mas o filho do meu sobrinho não vai dar bem com o meu neto, não vai se dar bem. Aí acaba trazendo algum problema. E convenhamos, igreja, quem casa para ter problema? Quem casa para ter desavença? Não, você casa para ter uma felicidade. Repetindo, para depois não falar, o pastor está dizendo que agora não pode mais morar com família. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode morar, pode ter um quintal gigante, uma vila, e que Deus abençoe. Eu estou falando pelaquilo que é natural e o que a gente ouve. E não é possível que você, de repente, não viva isso, mas não ouviu falar que tem problema no quintal, que tem um montão de casa. E aqui você vê um tio e um sobrinho, que os seus pastores começaram a ter desavença, começaram a ter problema. Então Abraão, com a tua sabedoria, ele veio com a decisão dizendo: sobrinho, trazendo para o dia de hoje, Ló, não tem como mais vivermos na mesma terra, não tem como mais vivermos na mesma casa, não tem como mais vivermos juntos. Nós precisamos tomar uma decisão. A decisão é essa aqui: você vai ter que escolher um local para onde você vai, porque para onde você for, eu vou ao contrário. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for lá para frente, eu vou lá para trás. E assim, só que naquele momento ali, Abraão deu uma oportunidade para o seu sobrinho escolher. Agora, a Bíblia não está dizendo isso, mas convenhamos, irmão, Abraão, exemplo de fé, Abraão, exemplo de pai, exemplo de homem de Deus. Se trouxéssemos por dia de hoje, eu diria: tio, eu não vou fazer isso, vamos tentar resolver de outra forma, porque eu aprendo tanto contigo, sabe? Eu quero aprender contigo porque você é um exemplo. Eu não quero me afastar, por mais que tenha esse problema, mas será que não tem uma outra oportunidade, outro jeito de nós conversarmos com esses pastores? Ou melhor, a gente até tira esses pastores e bota outros. Mas eu não quero, tio, te largar, porque o Senhor é como um pai para mim, porque eu já perdi o meu pai, e agora ficar longe de você eu não quero. Porém não, naquele momento ali da escolha, ele já olhou ali, olhou para uma cidade, né, e viu uma cidade linda. É como você olhasse para uma cidade mais linda dessa terra, que é o sonho de você ir. Aí você olhou, porque o texto vai dizer, ele olhou com os olhos humanos. Como eu já falei, tinha uma oportunidade. O texto não vai dizer, mas se fosse eu, José, eu faria isso, eu não vou embora. Mas não, parece que ele já estava esperando a oportunidade veio, ele olhou, tudo bonito, tudo verdinho, cidade linda, e ele via a oportunidade ali. Ali eu vou crescer mais, eu vou multiplicar mais o meu gado, a minha riqueza vai ficar maior. E ele olha para aquela cidade e escolhe aquela cidade. Eu quero abrir um parênteses aqui. Os olhos humanos muitas vezes se enganam. Os olhos humanos muitas vezes vai
ligado com as emoções, com os desejos humanos. Mas nós temos a chave da senha. Como assim, pastor? A chave é nós sabermos esperar a decisão do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós olhamos com esses olhos, se não tiver na direção do Senhor, esses olhos aqui, esses olhos que vocês estão me vendo agora, são olhos que muitas vezes podem enganar. Olhos esses que te fizeram você tomar decisões no passado, que quando eu comecei a mensagem, se você pudesse voltar atrás, você voltava para dizer: se eu pudesse voltar atrás, tanta coisa eu acertaria, eu estaria tão avançado. As decisões que eu tomei, as escolhas de não ouvir o meu pai, não ouvir a minha mãe, não ouvir aquele amigo, não amigo genérico, não amigo que não tem estrutura, não, aquele que pensa em você, quer ver você crescendo. E eu não escutei. E hoje eu colho consequências porque eu não escutei lá atrás e porque eu não escolhi da forma que deveria ser feito. Mas nós hoje temos o conhecimento em saber todas as escolhas que nós vamos tomar. Primeiro, Senhor, o Senhor aprova. Senhor, essa escolha aqui, ó, o meu coração está inclinado aqui, porque aqui está parecendo tudo verdinho, Senhor, tudo bonito, tem uma praia linda, tudo maravilhoso, tem mercados, tem churrascarias, tem tudo ali, Senhor. Então ali que eu vou, porque eu não quero ir para um lugar ruim, não. Mas o Senhor está dizendo: eu quero que você vá pelo aquele caminho ali, ó. Árvore seca, cheia de pedra, caminho estreito, sem asfalto, tudo ruim. Como assim, pastor? Como assim? Que Deus é esse? Não é que Deus é esse, porque Ele está me ensinando a confiar nele. O que o Senhor está me ensinando é olhar para Ele. O que o Senhor está me ensinando é eu depender dEle. Então, se hoje eu tenho esta senha, esta chave, se o Senhor disser: eu estou aqui diante de uma escolha, uma cidade maravilhosa, que pode me proporcionar coisas maravilhosas, e um outro lado, tudo ruim, o deserto do Saara, tudo ruim, não tem um McDonald's, Lucas, não tem uma churrascaria, não tem um Arraial do Cabo, só tem pedra, sol, não tem nada. Só que o segredo está, grava isso: não pode ter nada, mas você tem tudo, porque você tem Cristo na tua vida. Repetindo: não pode ter nada, os meus olhos não estão vendo nada, mas eu tenho tudo porque eu tenho Ele. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Agora, se os meus olhos, que muitas vezes me fazem errar, me fazem pecar, tomar decisões erradas, porque os meus olhos muitas vezes podem me enganar, porque eu estou vendo como o homem vê. Porque se fosse assim, Samuel tinha escolhido os primeiros filhos de Jessé. Porque se fosse assim, na escolha do próximo rei, no lugar de Saul, Samuel teria escolhido qualquer um daqueles filhos ali naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer: você olha como um olho humano, mas o que eu vejo é lá dentro do coração. Então se prepara para viver decisões na sua vida, escolhas que você vai falar assim: ah, é loucura ir por aqui. Mas pergunta ao Senhor: Senhor, é aqui? As pessoas vão dizer loucura, vão falar assim: é loucura, porque tu foi por aí, rapaz? Que loucura, não tem nada ali. Por que você foi por ali? O Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. E Romanos 12 vai dizer assim: para que nós não se conformamos com os padrões do mundo. Então, se conformar com os padrões do mundo é eu olhar, e com meus olhos, que um dia a terra há de comer, pode me fazer errar, pode me fazer pecar. Mas quando eu entendo que os padrões desse mundo não vão me levar a experimentar o que é bom, perfeito e agradável, eu prefiro esperar, eu prefiro confiar, eu decido esperar. Sabe por quê? Porque para aqueles que esperam, aqueles que aguardam, aqueles que confiam, aí sim, se prepara, que depois desse deserto, depois dessas pedras, depois desse sol quente, ah, querido, porque você esperou, porque você soube, antes de tomar uma decisão, escolher pautada na escolha do Senhor para a sua vida,
você pode ter certeza que você vai desfrutar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Para a sua vida. Então, as escolhas trazem consequências. E aqui nós vimos a história de Ló. E ele escolhe. Porque humanamente falando, irmãos, humanamente falando, grava isso. E está no YouTube também. Eu também escolheria e você também. Pelo amor de Deus, né, irmão? Você pode escolher aqui entre morar no Caribe. Só estou falando só um exemplo aqui, não é julgando o local. Se alguém morar aqui, amém ou não amém? Mas entre escolher morar no Caribe, você tem que escolher Caribe ou Jardim Gramacho? Caribe ou lá no final de Jardim Gramacho? Não sei se vocês já foram. Eu já fui, tem alguns que já foram aqui já. Parece que é outro lugar do planeta. Parece um local esquecido. Jardim Gramacho, lá no final lá. Sabe do que eu estou falando, quem já foi já? Caribe ou Jardim Gramacho? Meu irmão, não dá nem para pensar. Tu não pensaria. Não pensaria, irmão. Mas só que nesta noite eu estou aqui para te dizer, querido, vai surgir oportunidade para mim e para você, para escolher. Ao invés de você escolher um Caribe sem Deus, eu prefiro ir para o Jardim Gramacho com Deus. Sabe por quê? Porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Irmãos, você tem que entender isso. Você que está aqui nessa noite e que vai me ouvir pelo YouTube também, você precisa entender que se você tem Ele, como o nosso amigo aqui, nosso irmão Lucas disse na sua mensagem, Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. O Caribe sem Deus é maravilhoso, carnalmente falando. Várias fotos no Instagram, várias curtidas, e você já posta esperando alguém falar assim, ó, tá podendo, porque a maioria posta para receber curtida. É normal isso. Aí postei, tô no Caribe. Que isso, hein, Lucas? Tá podendo, hein? Será que você foi o cara da Mega Sena? Um daqueles caras lá que deu da Mega Sena? Que isso, hein? Tá com dinheiro. Mas mais uma vez eu lembro para vocês. Escolhas e suas consequências. Segundo, depois da escolha dele, a Bíblia diz que ele viu e ele preferiu aquilo que ele estava vendo, e agora ele acampa perto de uma cidade. Diga assim, que cidade é essa, pastor? Sodoma. Sodoma, uma cidade de pecado, uma cidade totalmente errada, uma cidade onde o pecado ele dominava, imperava, onde que o pecado ali era natural acontecer naquela cidade. E Ló parece que não aprendeu muito com seu tio Abraão. Ele foi acampar, começar a sua trajetória bem na beira da cidade. Bem na beira da cidade. Ei, as escolhas trazem consequências. As escolhas trazem consequências. Já que ele escolheu o que ele estava vendo, ele poderia passar e continuar. Não é possível que ele não sabia, que alguém deve ter comentado com ele como era aquela cidade. Mas só que quando nós decidimos com nossos olhares, quando nós decidimos humanamente falando, a gente não quer saber do que as pessoas vão dizer. Pastor, o senhor escolheu o Caribe, mas o Caribe tem uns tubarão gigantes. Pastor, no Caribe todos os traficantes piores da terra estão morando lá. Pastor, lá no Caribe é assim, assim, assado. Mas você não quer saber das coisas que vão te dizer. Você só quer saber que o Caribe é um dos lugares mais lindos dessa terra. O Caribe é um lugar sensacional, e eu só quero postar foto no Instagram. E acabou. E tomar banho direto. E na churrascaria também, se tiver, né? Que é bom.
tomar um suco de laranja com várias pedras de gelo, né? Bom, se tiver um McDonald's lá também, não, Lucas? Se tiver um McDonald's também, se tiver um Maczinho lá também, de vez em quando vai lá também, né? É assim, pô. Desse jeito. Só que nós não escutamos, porque nós estamos com nossos olhares e as decisões que nós tomamos no passado, que se pudéssemos voltar atrás para poder consertar, na sua maioria foi tomada porque nós olhamos. Naquele momento parecia ser bom. Naquele momento parecia ser bom. Nós olhamos, é bom. Quer ver um exemplo? Os solteiros que estão aqui e as solteiras que estão aqui. Ninguém nasceu para ficar solteira, amém ou não amém? Que Deus prepare um varão e uma varoa, né, forte, para caminhar contigo em nome de Jesus. Porém, muito tempo solteiro e os olhares começam, meu Deus, Senhor, quero casar, Senhor, quero ficar pra titia, não, quero ficar pra titio, não, quero casar. Então o desejo é muito grande, mas temos uma visão, nós temos uns olhos, aí começa a observar, porém não procura saber como que é em casa, como que é essa pessoa, mas não, à primeira vista, meu Deus, o varão chegou, a varoa chegou, meu Deus, é forte. Vai contar para amigo ou para o amigo, falar, opa, o Senhor lembrou de mim, oh glória, é forte, quero logo casar, não, vamos logo, quero casar, vamos embora, vamos casar. Mas não procura orar, não procura saber como que é essa pessoa é em casa, não procura respeitar o tempo do conhecimento. O tempo do conhecimento é tudo, irmãos. O tempo do conhecimento, até a douradinha na mão esquerda, tem que ser respeitada, porque vai definir o meu futuro. Porque se eu escolho errado, as consequências são inevitáveis. As escolhas são opcionais. A escolha é minha, a escolha é sua. Deus não vai se meter na tua escolha. Agora, se você disser para Ele, Senhor, essa escolha está diante de mim, os meus olhos é de Deus, eu quero, é de Deus. Mas mesmo que meus olhos estão ali querendo muito, não só o lado feminino, masculino, mas comprar alguma coisa, adquirir algo, o que eu estou dizendo é sobre escolha. Está diante de você. E o seu sonho, tem pessoas que têm sonhos aqui, acho que todos que estão aqui têm sonhos, projetos. E até nesses projetos, nesses sonhos, pode aparecer a oportunidade que pode colocar todo esse sonho por água abaixo. Agora, os meus olhos olharam, porque eu não sou cego, estou olhando, como eu estou olhando você. E eu vi ele na minha frente, o meu sonho apareceu, eu estou orando tanto. Só que convenhamos, irmão, abrindo parênteses, a gente ora tudo para chegar a bênção, mas quando chega, esquecemos de agradecer o abençoador. Só olhamos para a bênção, fecha parênteses. Aí, nós, com os nossos olhares humanos, olhamos e dissemos, é de Deus. Já vai dar até culto de ação de graça. Esse carro é de Deus, todo bonitinho, pintadinho, com uma roda linda, brilhando, eu vou lá comprar. É de Deus. Daqui uma semana está no mecânico, está repreendido, Deus não me ama. Calma aí, gente. Você comprou, Deus deixou você comprar. Você não procurou um mecânico para ir contigo, não levou o Joel para ver como é que estava a pintura, se tinha alguma coisa amassada, não levou ninguém com você, e você comprou porque você viu com esses olhos. Você não esperou escolher. Quero contar um exemplo aqui, um exemplo é um testemunho rápido. Já que é para falar sobre carro. Meu segundo carro, eu tinha pegado indenização, trabalhava em Itaboraí, e eu peguei uma indenização, falei para minha esposa, a gente precisava fazer nossa casa. E eu falei para minha esposa, amor, eu não aguento mais andar a pé, não aguento mais ficar com carona, não aguento mais. A gente morava lá no Pilar e a igreja era aqui. Quantas vezes eu de bicicletinha, Gabriel na frente, ela atrás, e a chuva, e voando lama. Peguei um dinheiro, eu vou comprar o carro. Aí ela, amor, vai lá, amor. Sabe o que eu fiz? Peguei um ônibus, desci lá na 25, comecei igual um louco, andar naquelas agências todas lá, todas as agências. Só que nada batia. Eu falei, lembrei, na hora. Falei assim, José, foi muito, e é muito bom você ter essa ousadia em Cristo. Falei assim, vou ficar procurando o carro? Assim mesmo. E eu precisando, hein? O carro que vai me procurar. Que loucura.
o carro que vai me procurar, Joel. Cheguei em casa, um amigo me liga: e aí, abençoado, vou te mandar uma foto aí para tu postar no status aí, de um carro, meu carro que eu estou vendendo. Falei: é mesmo? É aquele carro que a gente estava aqui no futebol? É aquele carro, eu vou vender ele. Faz o seguinte, vem aqui em casa para dar uma olhadinha nele, pô. Levou lá em casa, mostrou para mim e tal. Olhei o carrinho, carro perfeito. Aí eu falei assim: varão, tu só tá falando o que o carro tem de bom. Me fala que tem de ruim aqui, porque só tem de coisa de boa aqui, não é possível. Falou: meu amigo, sincero com você, porque eu prefiro não fechar negócio com você do que perder sua amizade. Fechar negócio com você, perder sua amizade, eu não quero. Mas seja sincero comigo. Amém. Um negocinho, um botãozinho quando abre a porta, quando você abre a porta, a luz do salão liga. Estava ruim. E o vidro elétrico do passageiro não descia no comando meu aqui, só descia lá. Falei: show, tu quer quanto? X. Falei: eu até brinquei assim, ó, eu tenho um X escutando a conversa. Falei: beleza, então toma, peguei o carro. Se de repente eu vou numa agência qualquer e pego um carro melhor, poderia passar uma prova como eu passei depois desse carro. Não orei, fui escolher com as minhas emoções. Com 2 meses queimou o do cabeçote. Quem tem carro aqui sabe que gasta um dinheirinho. Fiz o cabeçote e vendi o carro. Então as escolhas trazem consequências. E aqui ele ficou bem pertinho da cidade. Bem pertinho da cidade. Ei, querido, nada acontece na nossa vida se antes não tiver um aviso, se antes não aparecer algo para que nos mostre para que não deve fazer. Porque eu tenho certeza. Vamos fazer um teste aqui, não precisa me falar, tá? Se você quiser, por gentileza. Quem aqui nessa noite, se pudesse voltar atrás, tomaria outra decisão? Levanta a mão. Não tem vergonha não, gente. Tá com vergonha? Ninguém tirou uma foto não, pô. Tá vendo aí? Se pudesse voltar atrás, tomaria uma outra decisão. E a pergunta é: esse arrependimento que você levantou a sua mão dizendo que se pudesse voltar atrás, você faria de novo? Ou de novo você fazia ao contrário? Amém? Alguém te avisou para não fazer? Alguém te deu algum conselho? Não vai, não faça. Será que ninguém... Ou depois que acontecer, alguém falar assim, ó: tá vendo? Não era para ter feito isso, que não sei o que. Então muitas das vezes nós se aproximamos muito e acabamos tomando escolhas erradas. Ló, ele chegou muito perto da cidade, muito perto. Não é possível que ele não ouviu falar daquela cidade, mas os olhos estavam na vontade de estar ali porque era muito bonito. Estava ali com vontade de logo entrar na cidade porque estava mostrando tudo legal. Se tinha prostituição, se tinha tudo errado, se tinha homicídio, se tinha assalto 20 vezes por dia, ele não queria saber. Ele só queria saber que era uma cidade bonita, que ele poderia trazer os seus gados, as suas posses e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. Então, a escolha de se aproximar nos traz consequências gravíssimas. Então, se aproximar daquilo que nós sabemos, temos certeza que é errado, pode ter certeza que vai trazer consequências inevitáveis. Agora, abra sua Bíblia. Nós estamos caminhando para o final. No capítulo 19. Capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Vou ler com vocês. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostou-se o rosto em terra, e disse-lhes: eis agora os meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantai-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho.
Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Estou-lhes muito. E foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo, todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-los fora a nós, para que o abusemos deles. E outras traduções: conhecemos eles. Aqui você vê que começa as consequências de Ló, aonde se apareceram dois homens, outra tradução vai falar anjos, que estavam e foram convidados a entrar na casa de Ló. Ló preparou um grande banquete para eles, o receberam. Porém, todos os homens daquela cidade bateram na casa de Ló, perguntando: aonde estão os homens que entraram aí? E naquele momento, o que mais me assusta é que os homens disseram: tragam eles a nós. Porque o texto dizendo abusar, em outros, conhecer. Ou seja, o que o texto está dizendo é que os homens queriam se sexualizar como aqueles dois homens, ou seja, estrupar aqueles dois homens. Olha que loucura, numa escolha lá de trás, olha o ponto que chegou. E naquele momento Ló, querendo defender, olha que ponto Ló chegou. Vocês que têm filhas aqui, olha que ponto Ló chegou. Ló chegou ao ponto de dizer, defender esses dois homens. Não mexam com eles. Trazendo as palavras para os dias atuais. Não mexam com eles. Eu tenho 2 filhas, virgens ainda, homem nenhum tocou. Olha que loucura, você que está aqui, que tem filha. Olha a cabeça desse homem, ao ponto de oferecer. Pode passar o próximo versículo. Deve estar no próximo versículo que eu estou falando. Ao ponto de pegar suas 2 filhas e oferecer para aqueles homens. Irmãos, olha que loucura. Imaginem 2 meninas, 2 jovens, que nunca foram tocadas por homem nenhum, ser jogada para aqueles montes de homens. O texto está dizendo o tanto de homens. Vamos chutar aí uns 200, 300 homens. Que loucura. Olha que loucura. Ao ponto de um homem que lá atrás andava com um homem, exemplo de servo de Deus, um homem pai da fé, um homem que, quando nós vamos falar sobre fé, lembramos dele na Bíblia. Um tio que ele andou junto. O texto não vai dizer, mas eu creio que ele aprendeu algumas coisas com o seu tio. E agora ao ponto de pegar suas 2 filhas e oferecer para que aqueles homens não pegassem aqueles 2 homens que estavam lá dentro para poder abusar. É sem lógica, irmãos. A minha pequenininha não. Você é louco. Não dá nem para pensar numa história dessa. 2 filhas querer jogar para aqueles leões famintos, aqueles loucos, psicopatas. Olha que loucura. Mas olha só, os caras estavam tão decididos que os caras não queriam as filhas, queriam os homens. Mas porque Ló defendeu, agora os homens vão dizer assim: já que você, trazendo para o dia de hoje minha palavra, já que você está defendendo, vamos fazer com você pior do que nós iríamos fazer com eles. Irmãos, tem coisa pior do que aquele montão de homem vindo, querendo abusar daqueles homens que estavam lá dentro. E agora o texto vai dizer que os homens disseram que fariam pior com Ló do que fariam com aqueles homens. Você para analisar o começo da história, o começo da mensagem, dizendo: as escolhas têm as suas consequências. E caminhando para o final da história e da mensagem, depois disso,
os homens que estavam lá dentro, os anjos que estavam ali dentro, cegam todos aqueles homens. Eles instruem para que Ló saia com sua família, ao ponto de Ló e queria ter os genros, e os genros não vou. Ou seja, muitas vezes nós pregamos o evangelho, falamos de Jesus, e as pessoas não dão muita importância, achando que o evangelho e a pregação do evangelho é coisa... Aí vai se pautar na pregação do evangelho no que o homem peca. O homem não vai parar de pecar, o homem peca mesmo. O homem decepciona, tem pastor que decepciona, tem líderes que decepcionam. Mas o que eu estou pregando aqui, falando, não é sobre o homem, porque o homem é limitado. Eu que estou pregando aqui, sou sujeito a errar, mas eu busco todos os dias: Senhor, perdão se eu falei algo que te entristeceu no coração. Me perdoa se um dia eu fiz coisas que entristeceu o seu coração, mas mesmo assim eu posso errar. Se o seu olhar que está aqui dentro como igreja olhar para mim e eu errar e você cair, você está dizendo que você nunca esteve na igreja por causa do Senhor. Você nunca esteve na casa de Deus por causa do Senhor. Então, os genros não queriam. Ele pega suas filhas e com a sua esposa e vai embora. E começa a caminhar, saindo daquela cidade, que é a cidade destruída. E no momento que a cidade é destruída, ele perde posse, perde gado, perde tudo. E seguindo a história, os anjos dão uma instrução dizendo: vá, mas não olhe para trás. Quero abrir um parênteses aqui. Não olhe para trás. O teu passado não te pertence mais. Olhe para frente, olhe para cima, para aquele que é autor e consumador da tua fé. Não olhe para o teu passado, porque o texto diz que no teu passado não lembro mais. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, passado, ficou para trás, ficou enterrado. Existe um Deus que te perdoa se você se arrepender, confessar os teus pecados, sabe? Dizer: Senhor, me arrependo. Esquece o que ficou para trás e siga em frente, siga para o futuro. O futuro é uma eternidade, o futuro está em Cristo. Mas como assim, pastor? Eu tive um passado, eu fiz tudo coisa errada assim. Vai ter pessoas que vão levar no teu passado, vai ter pessoas que vão se levantar: agora você é crente, mas você fez isso, você fez aquilo. Sim, eu fiz mesmo, não vou mentir, mas não estou ligado ao meu passado. Se você quer lembrar o meu passado, eu tenho um Deus que está aqui para lembrar o meu futuro. E o meu futuro é na glória com Ele. O meu futuro é morar com Ele. E a minha escolha é: eu decido, porque está diante de mim, assim como esteve diante de Ló, escolher um local maravilhoso, um local prazeroso, Lucas, um local que trazia prazer para a carne. E do outro lado, um local espinhoso, um local difícil, um local que aos olhos humanos ninguém quer. Mas nesta noite, eu, primeiro aqui dizendo, eu escolho aonde o Senhor está. Eu escolho o caminho estreito, sim. Eu não quero caminhar no local de renúncia, aonde eu tomo a minha cruz e sigo a Jesus. Eu quero seguir Ele. Eu não quero saber o que estão me oferecendo. Eu quero saber é o que Jesus já me ofereceu na cruz do Calvário, que é morar na eternidade com Ele. Porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não posso estar aqui. Mas eu tenho certeza para onde eu vou, para a eternidade, morar com Ele. Então a escolha minha desta noite me traz consequência. Consequência é, José, é morar com Ele na eternidade. E fechando a mensagem de uma escolha lá atrás, agora ele vê perder tudo que tinha. A sua esposa teve um direcionamento: não olha para trás. Aí ela vai e olhou para trás. A Bíblia diz: se tornou numa estátua de sal, morreu. E logo em seguida no texto, no mesmo capítulo, no final, se eu não me engano, vai falar que as filhas de Ló se sexualizaram com ele, para não ficar, para a titia, para não ficar sem filho. Olha que loucura, de uma decisão aonde chegou. Mas nessa noite não é local de acusação aqui, é local para te despertar e dizer: há uma escolha,
ainda existe uma escolha. Ainda existe uma escolha. Uma escolha é essa: o que você quer da sua vida? A escolha é, antes de passarmos para a ceia, a escolha é: o que você quer da sua vida? Lembrando, eu tenho que dizer isso para você: se olhar para o homem, essa escolha vai ficar mais difícil. Mas se você olhar para ele, tudo se torna mais tranquilo. Sabe por quê? Porque eu escolhi. Como diz um louvor, eu não vou cantar hoje não. Tem um louvor muito conhecido, e todos aqui conhecem, do Thales Roberto, que ele diz: eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Todos os dias eu escolho Deus. Aí vem assim: mas todo dia o pecado vem e chama mesmo. Vem, William, volta para onde você fazia as suas coisas, volta. Todo dia o pecado vem. Eu sei que você gostava disso aqui, eu sei que aqui era bom, eu sei. E vem bater na porta. E vem bater na porta. Todo dia o pecado vem, chama. E quando ele chama, há uma escolha. Porque ele está chamando: ei, Maria, José, vem. Mas aí diz: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.